Casa de Deus? Amém. A casa de Deus é um hospital de milagres. Aleluia. A casa de Deus é onde nós encontramos descanso para a nossa alma. A casa de Deus é onde o aflito sai feliz, onde o entristecido sai alegre. Esta é a casa de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: não existe outro lugar esta noite que você deveria estar que não fosse aqui na casa de Deus. Você veio a este lugar, você veio com um propósito, você veio para receber e você não vai sair de mão vazia. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Deus me dirigiu hoje a esta palavra. Uma palavra que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, assim como falou o meu coração pela manhã. O tema da mensagem de hoje é o poder restaurador da provação. Repita comigo: o poder restaurador da provação. Você sabia que a provação ela tem por cunho da parte de Deus trazer um renovo para a nossa vida? Eu estava vendo um irmão falando aqui sobre estar passando por uma prova, estar passando por uma dificuldade, e eu quero dizer uma coisa, não só a este irmão, mas a todos vocês que estão aqui neste lugar: Deus tem um propósito na provação. Deus tem um propósito no sofrimento. Deus é o único que tem capacidade e poder para tirar do sofrimento alguma coisa boa. Você acredita nisso? Então é isso que a gente vai ver. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 13, 14, 15 e 16. E depois nós vamos estar lendo ali em Jó. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em concordância com essa palavra aqui que Pedro está dizendo. Uma palavra aos nossos corações esta noite. Amém? Vamos fazer a leitura 1 de Pedro, no capítulo 14. Certo? A partir do versículo 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Então, em primeiro lugar, vamos acreditar que quando nós participamos de alguma provação e que Deus está no controle dessa provação, então nós temos que fazer o quê? Nos alegrar. A minha Bíblia está dizendo: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Amém? Que ninguém padeça como malfeitor, como homicida, como ladrão. Mas se você está padecendo pelo nome de Cristo, se alegre. E a palavra do Senhor, aqui no livro de Jó, no capítulo 34, vai dizendo o seguinte: respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade, do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem,
e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. O versículo 19 diz assim: quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra das suas mãos. Amém? Podeis assentar, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você que entrou neste lugar esta noite. Aleluia. Aprovação produz em nós experiência. E a experiência não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Eliú, irmãos, nesse capítulo 34 aqui, está repreendendo a Jó e os seus 3 amigos. A sua intervenção nessa controvérsia aqui tem um caráter especial. Como o sofrimento nos tem afetado. Como é que o sofrimento tem afetado você? Como é e quais são as suas atitudes? As suas atitudes quando você está de frente com alguma coisa que está trazendo grande pesar na sua vida, grande pesar no seu coração, grande pesar para os seus dias. A pergunta que não quer calar nesta noite: como é que o sofrimento tem te afetado? O sofrimento, irmãos, é prejudicial quando nós endurecemos, quando as pessoas endurecem o seu coração e rejeitam a Deus. Uma das coisas que tem acontecido, irmãos, é que as pessoas, quando passam por um momento de grande aflição, quando as pessoas passam por um momento de grande sofrimento, a primeira coisa, a primeira atitude que essas pessoas tomam é endurecer o coração. Então, eu quero te dizer uma coisa esta noite: o sofrimento vai ser prejudicial na sua vida, o sofrimento vai ser prejudicial na minha vida, quando nós endurecermos o nosso coração e rejeitarmos a Deus. Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma obra na minha vida, e Deus nesse momento está trabalhando, mas nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que Deus nos concede. Então, quando nós endurecemos o nosso coração, o sofrimento passa a ser prejudicial. Também passa a ser prejudicial quando nós nos recusamos a fazer muitas perguntas e deixamos de aprender muitas lições que podem ser úteis para a nossa vida. Irmãos, além de endurecer o nosso coração, nós recusamos-nos a fazer perguntas que poderiam ser ali, nesse momento de aflição, uma grande lição para nós. Sabe por que nós não indagamos? Sabe por que muitas das vezes nós deixamos de fazer perguntas? Porque nós temos medo da resposta. Muitas pessoas deixaram de fazer pergunta porque têm medo da resposta. Porque muitas das vezes a resposta vai vir de encontro a ela. Muitas das vezes as respostas vão vir de encontro às suas próprias necessidades, os seus próprios anelos, os seus próprios anseios. Aí deixamos de fazer as perguntas que deveríamos fazer. Endurecemos o nosso coração e com o coração endurecido deixamos de fazer essas perguntas que seriam primordiais para a nossa caminhada. O sofrimento passa a ser prejudicial quando nós permitimos que ele nos torne egoísta e egocêntricos. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: quando nós olhamos para aquele texto lá de Pedro, Pedro também diz: olha, não está tão atribulado, não está tão afligido, porque eu vou te dizer uma coisa: existem em outras partes do mundo pessoas que estão passando por sofrimentos tão quais o teu, ou de repente até maior do que os seus. Mas nós, quando estamos no olho do furacão, quando nós estamos ali no centro do sofrimento, nós estamos tendenciosos a pensar que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento de todo mundo. Porque nós pensamos que o mundo está girando ao nosso redor. Nós sentimos autocomiseração, nós sentimos autopiedade, porque somos egoístas, somos egocêntricos. E pensamos que somente nós estamos sofrendo. Mas isso não é verdade. Se você entrou aqui esta noite, se você está ao alcance da minha voz, se você está ouvindo esta palavra, realmente os teus ouvidos espirituais estão abertos, eu vou te dizer: o teu sofrimento não se compara ao sofrimento de muita gente na parte da terra, em algumas partes da terra. Aleluia. Que isso possa servir como consolo para você. Pedro está dizendo: não padeça ninguém como homicida, como ladrão, como um malfeitor, como alguém que se entremete em negócios alheios.
Antes, se você está padecendo por Cristo, se você está buscando a face de Deus, se você veio buscar a presença de Deus, então se alegre. Porque bem-aventurado é o homem que sofre a provação. Porque quando ele for aprovado, receberá de Deus a coroa da vida. Agora, o sofrimento também é prejudicial quando nós rejeitamos o auxílio que as pessoas possam nos dar. Isso é um orgulho. Se você está passando por algum momento de dificuldade, existem pessoas que estão totalmente capacitadas e habilitadas para te ajudar. Agora, existem pessoas que não querem buscar ajuda, que não querem procurar ajuda de pessoas que realmente sejam confiáveis, pessoas que são usadas por Deus, pessoas que têm Deus como seu princípio, a palavra de Deus como seu princípio, pessoas que realmente podem te ajudar. Nós não podemos rejeitar ajuda, nós temos que pedir ajuda. O sofrimento passa a ser prejudicial quando nós rejeitamos o fato de que Deus pode fazer com que surja algum bem da calamidade. O tema da nossa mensagem é o poder restaurador da provação. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos o quanto Jó sofreu. Irmãos, na Bíblia não existe outra pessoa que tenha sofrido como Jó. Mas o fim que Deus deu a Jó, por ele ter passado por este momento de provação, foi um fim de gozo, um fim de alegria. O mesmo fim que Deus quer dar para você, o mesmo fim que Deus quer dar para a tua vida. O sofrimento é prejudicial quando nós acusamos a Deus de ser injusto e influenciamos também outras pessoas a rejeitá-lo. Como é que nós, muitas das vezes, não falamos em aberto, mas as nossas atitudes, as nossas murmurações, muitas pessoas têm rejeitado a Deus e têm induzido outras pessoas, assim como o testemunho positivo aproxima as pessoas de Deus, o testemunho negativo afasta as pessoas de Deus. Certa feita o profeta chegou para aquela mulher e perguntou a ela: e aí, mulher, tudo bem? Tudo bem. Era certeza. Estava tudo bem? Não estava tudo bem. Ela estava passando um momento muito crítico na sua vida, mas ela confiava que através da sua palavra, uma palavra profética, porque a palavra tem poder, ela estava dando aquela palavra, porque ela estava confiando que Deus ia mudar a sua história. Se você entrou aqui esta noite tendenciando a que Deus mude a sua história, Deus vai mudar a tua história. Deus virou o cativeiro do Jó e também vai mudar a tua história. Ele tem poder para isso. O sofrimento é prejudicial quando nós nos recusamos a estar aberto a qualquer mudança na nossa vida. Irmãos, você quer vitória? Irmão, você quer bênção? Varô, você quer vitória? Varô, você quer bênção? Então esteja aberta a mudanças. Glória a Deus, aleluia. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Tem gente que quer ter uma melhora na vida, mas quer continuar sendo a mesma coisa. Você tem que abrir o seu coração. Você não pode mais rejeitar, mudar. Se você está indo por um caminho, que é um caminho que você sabe que está errado, ou seja dentro do lar, ou seja no trabalho, ou seja no convívio da sociedade, você tem que mudar o seu caminho. Você tem que tomar uma direção contrária. E de preferência uma direção contrária ao mundo, em direção a Jesus. Glória. De que maneira o sofrimento tem te afetado? Eliú aqui, irmãos, ele não foi condenado com os seus outros 3 amigos. Ali em Jó 42:7, quando Deus pede a ele para orar, ele pede para orar pelos 3 amigos e não por Eliú. Por isso nós podemos entender que as suas conclusões eram justas. Diz o versículo 3: a minha razão vão sair da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. Ele está dizendo... Por isso nós podemos entender que as suas conclusões eram justas. O foco aqui de Eliú é que Deus fala de diversas maneiras. Ele falar aos pais antigamente pelos profetas, a nós hoje, como diz Hebreus 1:11. Hebreus 1:1, ele fala por Jesus Cristo. A nós, Jesus Cristo está essa noite falando contigo através da sua palavra.
a nós hoje fala pelo Filho. Deus, segundo Eliú também, aqui fala por intermédio dos seus servos, diz o versículo 23 e 24. Está vendo? Se, pois, com ele houver um mensageiro, um intérprete, entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o para que não desça a cova, porque já achei resgate. Deus está dizendo esta noite: tu não vai descer a cova sem antes ver as promessas de Deus cumpridas. Mas você tem que tomar uma direção contrária àquela que você está tomando e que está trazendo um sofrimento e que está te levando para longe de Deus. Você tem que tomar essa atitude, senão a tua vida não vai melhorar. Não tem como melhorar. Agora, quando o sofrimento nos afeta positivamente, quando é que o sofrimento traz experiência, quando é que o sofrimento restaura a nossa vida, o sofrimento é útil quando nós nos voltamos para Deus e buscamos então compreensão da sua obra e do seu propósito. Irmãos, buscar compreensão é buscar confiança em Deus. Quando nós olhamos ali para Gênesis capítulo 39, naquela situação de José, nós vemos que realmente José confiou em Deus. Moisés, a palavra do Senhor em Hebreus vai dizendo, Hebreus 11, 24 e 25 em diante, vai dizendo que Moisés preferiu sofrer com um pouco de Deus, porque por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Glória a Deus, aleluia. Vale a pena sofrer, vale a pena padecer, se isso for por Deus. José padeceu, irmãos. O sofrimento é útil quando nós nos voltamos para Deus e buscamos compreensão, ou seja, entendemos que tudo que Deus faz para nós é bom. Que tudo que Deus faz para a nossa vida, mesmo que esteja trazendo algum sofrimento, é bom e que por fim Deus vai conceder a vitória. Glória a Deus, aleluia. Como foi dito, mudar o cativeiro. O sofrimento é útil quando nós fazemos importantes perguntas, as quais não teríamos tempo para refletir em nossa rotina normal. Irmãos, quando está tudo bem, está tudo bem. As pessoas não costumam fazer importantes perguntas, não costumam a refletir na sua vida. Aqui o versículo 28 do capítulo 34 vai dizendo: para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Hoje é uma noite especial, é uma noite em que você está ouvindo da palavra de Deus, uma palavra profética. Deus está de ouvidos abertos, Deus está ouvindo o clamor e a oração deste lugar. Concentre-se agora, feche os teus olhos, eleva os teus pensamentos a Deus, eleva a tua vontade a Deus, eleva agora neste momento as tuas necessidades a Deus, porque Deus está de ouvidos abertos. Para fazer o clamor do pobre subir até ele, porque muitas das vezes quando nós estamos passando um momento que nós estamos arregalados, que nós estamos passando bem, que nós estamos dando tudo certo, nós esquecemos muitas das vezes de clamar a Deus. E Deus permite o sofrimento, e Deus permite a prova, para que a gente então busque a face dele. Que a gente possa entender que buscar a face de Deus em todo momento. Em todo momento a gente possa buscar a face de Deus. Não tão somente quando nós estamos sofrendo, não tão somente quando nós estamos padecendo, mas em todo instante, porque você sabia que Deus tem ciúme de você. Você é um filho, uma filha amada. O sofrimento é útil quando somos preparados por Ele para nos identificar e confortar outras pessoas que estão em sofrimento. É o que disse Pedro lá, irmãos. Na 1 de Pedro, capítulo 4. Deus está te capacitando. Deus quer tirar nesta noite, no meio de nós, pastores e pastoras. Deus quer tirar diáconos e evangelistas. Mas Deus também quer tirar servos que tenham palavra de conforto e palavra de ânimo para aqueles que estão entristecidos.
Deus quer usar a tua vida. Deus te convoca esta noite. Eu quero usar a tua vida. Mas nós muitas das vezes estamos dormindo no ponto. E é necessário que Deus sacuda os nossos alicerces. É necessário que Deus, como fez naquela prisão para que aquele carcereiro acordasse, estremeça os alicerces da nossa vida, para que nós acordemos para o grande propósito de Deus. Glória a Deus, O aleluia. sofrimento é útil quando nós estamos abertos a sermos ajudados por pessoas que servem a Deus, irmãos. Estamos prontos a aprender com o Deus que é digno de toda a confiança, diz o versículo 12, para fazer que o clamor do pobre subisse até Ele. Irmãos, percebemos que podemos nos identificar com o sofrimento de Cristo na cruz por nós. Foi o que Pedro disse. Que ninguém padeça como homicida, como ladrão, como quem se intromete em negócios alheios. Mas se vós estão padecendo pelo amor de Cristo, então com Cristo também vocês vão herdar o gozo. É o que Pedro está dizendo. Que nenhum de vós padeça como um malfeitor, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. É o que a Bíblia está dizendo. Se você está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, ou seja familiar, ou seja espiritual, ou seja financeiro, Deus está operando uma obra na sua vida. Deus quer te dar muito mais abundantemente daquilo que você pede, daquilo que você pensa, daquilo que até mesmo você sonha. Deus quer te dar muito mais do que isso. Basta você crer. O sofrimento é útil quando ficamos sensibilizados com tanto sofrimento no mundo. Eu quero te dizer uma coisa. Neste momento, se você pensa que está sofrendo, existem pessoas sofrendo muito mais do que você. Existem pessoas que neste momento estão entrevados no Inca. Existem pessoas que neste momento ouviram uma palavra de um médico dizendo: olha, não tem mais jeito para você. Existem pessoas que neste momento estão realmente descendo ao fundo do poço. Isso é para que você saiba e fique sensibilizado que existem outras pessoas sofrendo no mundo. Que se você padece com Cristo, você então é um bem-aventurado, porque com Cristo você vai reinar. Se você morre com Cristo você vai ressurgir. Que essa noite nenhum dos seus sofrimentos seja prejudicial. Nenhum dos seus sofrimentos venha te afastar de Deus. Nenhum dos seus sofrimentos venha te levar para distante do Espírito Santo de Deus. Mas que você possa aprender que quando Deus prova alguém é porque Ele quer aprovar. E o sofrimento que vem da parte de Deus é útil. Diz Tiago: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu, porque Deus é muito bondoso e é muito piedoso. Então essa noite, vamos nos colocar de pé, que você possa entender essa palavra. Que se alguma coisa está te afligindo, alguma coisa intentou contra você, foi como foi dito aqui no começo. É porque existe alguma coisa em você que Deus quer fazer a obra. Glória a Deus, aleluia. Saia daqui com essa certeza. Não desista, saia daqui com essa segurança. Não torne atrás. Não olhe para trás. Porque Deus quer realizar uma grande obra na sua vida. Convém que nós padeçamos por um pouquinho de tempo, para que Deus se manifeste também em nós. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, Tu conheces, ó Deus, a vida de cada um aqui neste lugar. E Tu conheces também o sofrimento, a necessidade de cada um. Deus, nós colocamos em Tuas mãos
e acreditamos, ó Deus, que bem-aventurados são os que sofrem, ó Deus, porque quando permanecerem fiéis, Senhor, receberão das tuas mãos a coroa que já está separada, a coroa que já está guardada. Senhor, fortalece o teu povo, dá direção ao teu povo, não deixa que o teu povo tropece, não deixa que o teu povo olhe para trás, não permitas isso, ó Deus, manifesta-te ao teu povo, seja dormindo, seja acordado, seja andando, lendo a Bíblia através dos teus servos, Senhor, no coração, na mente, que o Senhor venha derramar no teu Santo Espírito, para que em todo tempo estejamos revestidos nos altos céus, para a honra e glória do teu santo nome. Assim é nossa oração em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações e que você possa crer realmente que Deus tem um propósito na vida da gente, porque a nossa vida tem um propósito para Deus. Amém?